Vamos iniciar então a nossa introdução para esse curso de Vue.UX. Primeiro de tudo, eu criei aqui uma pasta intro na minha máquina, você cria aonde você bem entender da sua preferência, e aqui eu vou fazer um code ponto para abrir essa pasta no nosso VS Code, certo? Aqui eu vou fechar essa tela de welcome, e dentro aqui dessa pasta, que é uma pasta vazia por enquanto, nós vamos criar dois arquivos, um index.html para mostrar os dados que nós teremos e um index.js, onde nós faremos toda a mágica lá com a instância de Vue.js e a instância de Vue.UX, certo? A gente vai manter no mesmo arquivo para ser bem simples. Continuando aqui, vamos iniciar pelo index.html, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou usar aqui um scaffold que eu tenho de uma extensão e para facilitar para vocês, nós não vamos precisar dessas meta tags e eu vou apagá-las, certo? Você pode pausar o seu vídeo e copiar Vue.UX intro aqui, beleza? Vocês podem copiar aí, não tem segredo, beleza? Outra coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma div com id div, e essa div terá o id app. A gente pode até colocar aqui, ó, que nós vamos criar aqui um estado para mostrar aqui chamado count, como um primeiro exemplo, certo? Por enquanto, isso não vai acontecer até a gente implementar lá a nossa store. Outra coisa que nós faremos aqui é adicionar aqui ao fim da tag body uma tag script. E essa tag script terá um source, que será o nosso index.js, certo? Dessa forma a gente importa os nossos JavaScripts lá desse arquivo. Por último, e não menos importante, provavelmente o mais importante aqui, é adicionar ao final da tag head, aqui do nosso HTML, duas tags script. Então a gente vai ter aqui um script, source, e vocês precisam copiar esse texto exatamente, deixa eu já fechar aqui, vocês precisam copiar esse texto exatamente como eu vou digitar, por favor. https unpacked, soletrando unpkg.com/view, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa para o Vue.UX, que é o mesmo caminho. Então vocês podem copiar para a linha de baixo e adicionar um X aqui no final. Esse é o nosso arquivo index.html por enquanto, e agora a gente vai alterar o nosso arquivo index.js. Primeiro de tudo, pessoal, nesse arquivo a gente vai falar para o nosso Vue.js que ele deve usar o nosso Vue.UX. Então aqui, ó, vue.use Vue.UX, ponto vírgula. Agora nós vamos criar uma constante com o nome store e ela vai receber um new Vue.UX.store, e esse store é com letra maiúscula aqui no S, beleza? Nós vamos abrir aqui parênteses, dentro dele chave, e nós vamos quebrar a linha para criar um bloco aqui. Primeiro de tudo, como buscar dados de uma store. Então nós teremos nossas primeiras aulas focadas em buscar dados, não em alterar dados, beleza? E existem duas maneiras de fazer isso. Através do state, que são as suas variáveis dentro da sua store, basicamente as variáveis da store, e tem os getters, que são uma forma de você alterar ou simplesmente buscar dados dos seus states. Por exemplo, se você tem um state que é um numérico e você precisa mostrar ele vezes 2. É um exemplo bem simples. Você não vai alterar o seu state para mostrar isso na tela. Você vai criar um getter que pega o seu state e multiplica ele por 2. Mas vamos iniciar com o state, certo? Nós vamos criar aqui, ó, state, 2 pontos, e passar para ele um objeto. Vou quebrar aqui a linha e a gente vai falar para ele, ó, eu tenho um state chamado count e ele vai receber o número 3, certo? Vai ser um inteiro e será o número 3. Somente isso. Vou adicionar aqui um ponto vírgula no final desse bloco e agora eu vou criar uma simples instância Vue.js. Então eu vou criar aqui um new Vue
abro parênteses, abro chave, né? No caso aqui a gente vai passar para ele um objeto. E agora a gente tem uns parâmetros que nós devemos passar para a nossa instância Vue.js. Primeiro de tudo, a gente precisa passar um elemento, que esse elemento é lá o nosso app. Então, app, a nossa div com id app, que está aqui no nosso index.html. Basicamente, a gente está ligando essa div, que tem esse id, com o nosso Vue.js, beleza? Muito simples. Agora, a gente vai simplesmente passar para ele aqui, para ele usar a nossa store, que é essa constante que nós criamos. No Vue.js atual, né, moderno, quando você tem isso aqui, ó, store recebe store, que no caso é nossa constante, você, como tanto a chave quanto o valor possuem o mesmo nome, aqui no caso, você pode simplesmente passar store para ele, que ele vai entender, beleza? E por último, nós teremos aqui uma computed property. Uma computed property é usada para que você possa acessar dados na sua instância Vue.js, tanto do seu dado local, e no nosso caso aqui a gente vai usar isso para ter uma computed property ligada ao nosso counter aqui da nossa store. Muito simples isso. Então nós teremos aqui uma computed property que vai ser um count. Basicamente aqui é uma functionzinha, certo? Uma function JavaScript. E ele vai retornar para nós this.store.state.count. Joia? E aqui, ó, só para que vocês percebam que esse count que será mostrado aqui é a nossa computed property e não o nosso estado lá da store diretamente, eu vou colocar o nome dele de counter aqui para vocês. E vou alterar o nome da computed property para counter. Beleza? Agora que eu já salvei o arquivo, o que eu vou fazer? Eu já deixei a pasta aberta aqui no meu computador, certo? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui com o botão direito no nosso arquivo index.html e vou abrir no Google Chrome. Opa, aqui ó. Abrindo no Google Chrome, a gente pode ver que nós temos o nosso número 3 sendo mostrado. Ou seja, a nossa computed property counter está buscando o valor count da nossa store, o nosso state count, beleza? Então a gente vai fazer mais exemplos, vocês vão ver que states, eles podem ser inteiros, a gente pode ter aqui um array, a gente pode ter aqui uma string, nós podemos ter um objeto, certo? Você pode introduzir aqui qualquer tipo de dado. Mas o nosso primeiro exemplo foi um numérico, porque é simples, é fácil de entender. Então vamos para a nossa segunda aula, onde nós já iremos criar aqui um segundo exemplo de state que a gente poderia ter na nossa store. E a partir desse state a gente vai criar alguns getters, beleza? Então, bora lá!